Então, como eu explicava no bloco anterior, nós temos ali é, uma regra com relação ao representante do menor ou tutor, com relação à continuidade da empresa. Então, mesmo nos casos onde o juiz negar o acesso do tutor ou do representante à gestão dos negócios, essa pessoa continua sendo obrigada a fiscalizar a gestão dos negócios. Ela precisa, né, na qualidade de representante ou de tutora do menor, ela continua tendo a obrigação de ir até a empresa, de pedir livros, de acessar o conta caixa, acessar o movimento bancário, acessar controle de estoque, acessar livro razão, diário, balanço, balancete e todos esses documentos, porque ele continua, né, sendo o representante do menor responsável pela guarda do seu patrimônio. Por isso ele continua sendo obrigado a fazer isso. O artigo 976 nos lembra acerca da questão da emancipação. Né? Então o artigo 976 diz: a prova da emancipação e da autorização do incapaz, no caso do artigo 974, e a da eventual revogação dessa serão inscritas ou averbadas no registro público de empresas mercantis. Aqui nós estamos diante de uma regra que, para você poder entender melhor, é só você lembrar da escritura do imóvel. Quando alguém dá um bem como garantia, em hipoteca, o que acontece? A preocupação do credor hipotecário é correr lá no cartório de registro de imóveis e fazer a averbação. Quando alguém compra uma fazenda, por exemplo, e que a pessoa não pagou o imóvel totalmente, e que ele vai pagar em parcelas, mais uma vez ele se preocupa em correr lá do cartório e fazer, né, a averbação lá na matrícula do imóvel, para que aquilo ali tenha publicidade. Da mesma forma, fica condicionado à sentença que emancipou o menor, à sentença que elegeu um representante comercial para o menor dentro da empresa, precisa, né, e ser averbada nos autos, para que haja então conhecimento de terceiros. Qualquer pessoa, eu não falei sobre isso, eu vou falar no artigo 985, sobre as vezes em que eu preciso saber quem é o dono da empresa, as certidões que eu tenho que buscar e onde eu vou buscar essas certidões. Tá? Eu vou inclusive mandar modelo depois das certidões para vocês. O uso da nova firma, ou seja, o uso do nome da empresa, o uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao gerente ou representante do incapaz, ou a este, né, quando puder ser autorizado, né, nos casos em que o incapaz for assistido. Né? Então, nesses casos, ele pode fazer uso da firma. O uso da firma, gente, nada mais é do que assinar cheque, assinar contrato, assinar escritura, qualquer coisa que você faça em nome da empresa, né? Você está usando, fazendo uso da firma, né? Do registro. Artigo 977. Faculta-se ao cônjuge contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Como esse é um exemplo muito complexo e que eu quero fazê-lo com vocês virtualmente, ao vivo, né? Não sei como é que chama isso, né? Se a gente fala aula ao vivo, se fala aula virtual. Mas como é um artigo que eu quero me debruçar sobre eles com vocês, eu gostaria que vocês me lembrassem no nosso próximo encontro, antes de dar prosseguimento, a gente voltar nesse artigo 977 para eu explicá-los para vocês com mais profundidade, tá? Porque é um artigo que merece realmente que vocês estejam atentos e ao vivo para vocês poderem entender. Mas de qualquer sorte, desde já lembrem-se, pessoas casadas em regime de comunhão universal de bens e comunhão parcial de bens não podem ser sócia uma da outra. É claro que respeitando o direito adquirido. Você pode dizer, mas minha mãe e meu pai são casados em comunhão universal de bens. Eles são sócios da empresa. Todas as empresas que já estavam constituídas antes do Código Civil entrar em vigor, permaneceram como tal. Não houve retroação,
né? Não houve retroação para poder prejudicá-los. Isso porque a regra legal é a lei não retroage para prejudicar ninguém, né? 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Olha, aqui eu quero lembrá-los do Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916 era um Código Civil patriarcal, onde o homem era o chefe da casa. Então falava em outorga uxória. Outorga uxória era a autorização, né, que o marido dava, né, para a mulher, a autorização que a mulher dava para o marido vender o patrimônio. Né? Essa regra, inclusive, continua existindo, né? Só mudou o nome, já não chama mais outorga uxória, porque não é só de um, né? Ou seja, não é só autorização do marido, é autorização de ambos, né? Por isso mudou o nome para outorga conjugal. Mas a lei foi adiante. E a lei entendeu que o patrimônio da empresa não é necessariamente um patrimônio do casal. E que, não obstante, né, o fato de que o casal seja casado e que há uma repercussão sobre herança, há uma repercussão sobre divisão de bens, a depender do regime de casamento, né, há uma repercussão sobre as cotas da sociedade. A sociedade é um ente individual separado da relação matrimonial. Por isso, já não necessita mais, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e que tem um imóvel, ele não precisa mais da autorização do outro. Jurema era casada, mas tinha uma sociedade com Felisberta. E as duas, então, tinham lá um salão de beleza e toda a vida elas tocaram o salão de beleza. Jurema carregava o marido nas costas e Felisberta nunca gostou do marido de Jurema. O fato é que, num determinado momento, as duas que têm o salão já há muitos anos e que têm o imóvel está no nome do salão, está no CNPJ, né? As duas não dependem da autorização do marido inútil de Jurema para poder vender o imóvel. Então, não há a possibilidade do marido de Jurema atrapalhar a transação que ela e Felisberta querem fazer. Né? Isso porque a lei já não fala mais em outorga conjugal, fala em outorga conjugal, mas não existe mais outorga conjugal para as relações de venda de patrimônio da empresa. Voltando, não existe mais outorga uxória, o Código Civil inseriu outorga conjugal e a lei eximiu as vendas de bens da empresa de outorga conjugal. Eu tenho lá minhas críticas com relação a essa norma, mas o fato é que ela existe e deve ser respeitada, né?